E aí, beleza? Tudo certo? Hoje o resumo é do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do Brasil, um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um relatório que faz parte do conjunto denominado Movimento é Vida, atividades físicas e esportivas para todas as pessoas. Para ser um pouco mais específico, o texto em questão, cujo resumo será apresentado agora, é Atividade Física e Esportiva e Pessoas com Deficiência, de Márcia Gregoal. Esse trabalho foi realizado em 2017, ok? Vamos lá então? Bora, let's go! Começando com um breve resumo. Por muito tempo, as pessoas com deficiência foram consideradas incapazes e, por isso, afastadas das atividades físicas esportivas. Para tanto, é importante fazer divulgação de informações e capacitar pessoal no sentido de oportunizar a sua ampla participação. Então, a partir daqui, eu vou utilizar a sigla AFE quando for fazer referência a atividades físicas esportivas, para dar um dinamismo maior, beleza? Então vamos lá. Subitem 1. Pessoa com deficiência. Quem são? Ao longo de muito tempo, havia dois destinos para pessoas com deficiência: o extermínio ou o isolamento social. Quando as primeiras ações afirmativas surgiram, elas evidentemente auxiliaram, mas ainda assim não estimulavam o convívio social das pessoas com deficiências. A partir de agora também vou utilizar a sigla PCD, pessoas com deficiência. Nas décadas mais recentes, a deficiência passou a ser reconhecida como uma questão de direitos humanos. Começaram a discutir, a debater o assunto com a finalidade de garantir direitos fundamentais. De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde, CIF, deficiência é uma limitação em um domínio funcional que emerge da interação entre uma capacidade intrínseca da pessoa, o meio ambiente e fatores pessoais. A CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, ainda ressalta que a funcionalidade deve ocorrer em 3 níveis: função e estruturas corporais, atividade e participação. Para cada domínio, o nível de funcionalidade depende tanto da capacidade intrínseca como de aspectos relacionados ao ambiente, que podem reduzir ou elevar a possibilidade de um indivíduo participar da sociedade. No Brasil, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, SNPD, integra a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e atua na articulação e coordenação de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Os primeiros dados coletados pelo IBGE revelaram que 14,5% da população declarou possuir algum tipo de deficiência, sendo a visual mais prevalente, com 48,1% dos casos. No censo de 2010, esses números aumentaram sensivelmente, sendo que 23,9% da população declarou apresentar algum tipo de deficiência e 6,7%, ou seja, 17,7 milhões de pessoas, afirmam possuir alguma deficiência severa. Novamente, a deficiência visual prevaleceu, com 35 milhões de casos, e o Nordeste é a região com o maior número de casos. Aqui está um quadro que deixa mais claro essa prevalência de deficiências por região nos censos de 2000 e 2010, ok? Então, prosseguindo. Por ordem, a prevalência é, em 2010, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O quadro seguinte mostra que, com o avançar da idade, a prevalência de deficiências aumenta, principalmente nos casos de deficiência motora, visual e auditiva. Aqui está outro quadro, e agora mostrando faixa etária e a prevalência de deficiências em cada grupo. Os dados mostram que as pessoas com deficiência tinham dificuldade de acesso à educação, com mais de 60% sem instrução ou com o fundamental incompleto. Na área da saúde também há problemas, que incluem situação socioeconômica mais precária, barreiras impostas pelo ambiente e falta de transporte, além da escassez de serviços públicos que atendam às necessidades específicas dessa população. O estado de saúde da PCD afetará diretamente sua capacidade de socialização, aprendizagem, trabalho e também a autonomia. Por isso, um trabalho que incentive um estilo de vida mais saudável pode ser compreendido como um ponto-chave na redução dos fatores de risco. Entre esses hábitos, a prática de AFEs configura-se como ponto de destaque. E mesmo sabendo da prática de atividades físicas como algo fundamental para a saúde, grande parte não faz AFEs. E um detalhe importante são crianças e jovens sedentários, o que, normalmente, fará com que levem esse hábito adiante. E isso piora quando se trata de PCD, pois elas possuem menos oportunidades de participar de programas de atividades físicas no seu dia a dia, além de níveis mais precários de aptidão. Subitem 2, a prática de AFEs por pessoas com deficiência no Brasil, uma garantia legal.
A partir de 2006, após a Convenção das Nações Unidas pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, alguns instrumentos legais foram promulgados no Brasil, com o intuito de garantir o acesso a direitos fundamentais e encorajar a prática de atividades esportivas como forma de lazer, reabilitação e inserção social, bem como a redução de barreiras ambientais e atitudinais. As garantias previstas na lei se estendem às escolas, unidades básicas de atendimento à saúde e nos programas públicos municipal, estadual e nacional. A LDB, no âmbito escolar, destaca a necessidade de que alunos com deficiência sejam atendidos na rede regular de ensino. Mas percebe-se que muitos ainda são dispensados das aulas de educação física ou participam sem ação efetiva. Soluções para isso seriam informação, capacitação profissional e oportunização de atividades diferenciadas, sejam elas no âmbito da promoção da saúde, rendimento ou lazer. Na área de educação física, mesmo com a inclusão na grade curricular de matéria tratando da educação física adaptada, não foi suficiente para preparar profissionais para lidar com um sistema inclusivo. E quando crianças com deficiência não encontram condições adequadas dentro da escola, elas acabam se tornando inativas, pois os clubes também não estão preparados. No âmbito da assistência básica à saúde e nos programas públicos, a realidade ainda é distante da ideal. Mesmo havendo legislação que prevê programas de AFEs para essa população, vê-se que 60% das unidades básicas de saúde e das academias ao ar livre apresentam estrutura acessível para pessoas com deficiência. Dados não oficiais apontam que 10% das pessoas com deficiência no Brasil praticam alguma atividade física regularmente. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostra que, do total das pessoas entrevistadas, 205.000, 6,2% relataram apresentar algum tipo de deficiência, seja ela física, visual, auditiva ou intelectual, apresentando uma frequência absoluta de 12.410 pessoas. Aqui está um quadro que mostra a distribuição das deficiências por sexo de acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, IBGE, em 2013. Tem a porcentagem e também tem o número absoluto de pessoas que representa cada porcentagem. Prosseguindo, quanto à frequência em algum tipo de serviço de reabilitação, aqueles com deficiência intelectual eram os que mais utilizavam esses serviços, 30,4%. Depois a deficiência física, 18,4%, deficiência auditiva, 8,4% e a deficiência visual, 4,8%. Serviços de saúde são aqueles compostos por equipe multiprofissional em saúde e de assistência interdisciplinar. A frequência apontada pela PNS é baixa, e esse fato foi ainda mais marcante para moradores da zona rural, mostrando a carência desses serviços em algumas regiões. PNS, para lembrar, é Pesquisa Nacional de Saúde. Como a pesquisa queria verificar a prática de atividades físicas esportivas por essa população, foi questionado se eles haviam praticado AFE nos últimos 3 meses. Uma porcentagem baixa, 22,5% na média, atendeu às expectativas de 150 minutos por semana de atividade leve ou moderada, ou pelo menos 75 minutos de atividades físicas vigorosas, segundo referência da World Health Organization, ou seja, Organização Mundial da Saúde, de 2016. Ainda sobre a prática de atividades físicas esportivas nos últimos 3 meses, houve resposta positiva para 13,3% daqueles com deficiência intelectual, 13,6% entre os que têm deficiência física, 21,7% daqueles com deficiência auditiva e 22,8% dos deficientes visuais. Verificou-se também que, quanto maior a limitação percebida, menor a possibilidade de práticas de atividades físicas esportivas relatada. O documento Diagnóstico Esporte Brasil, DIESPORT, mesmo não tratando especificamente de pessoas com deficiência, nos informa alguns dados importantes. A inatividade física cresce com o avançar da idade. Mulheres exibem maior tendência a um comportamento sedentário. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção das capitais, as cidades oferecem poucas opções de práticas sistematizadas. As mulheres com deficiência sofrem mais com falta de programas para AFE. Portanto, é urgente a criação e ou adaptação de espaços, atividades e projetos específicos por parte do poder público, focando especialmente nos grupos de maior vulnerabilidade, tais como mulheres e idosos com deficiência. Item 3. Benefícios determinantes e barreiras para a prática de AFEs por pessoas com deficiência. Atividade física é um preditor de saúde positiva, independente de fatores como idade, gênero, nível socioeconômico, IMC, tabagismo e nível educacional.
A pessoa com deficiência que não faz AFEs está mais predisposta a desenvolver doenças hipocinéticas como cardiopatias, hipertensão, diabetes, obesidade e doenças osteoarticulares crônicas. A prática de AFEs por PCD é mais importante do que para os que não têm deficiência e, mesmo sabendo dos benefícios todos, a prevalência da inatividade é muito grande. E isso pode estar relacionado também a barreiras médicas, psicológicas, sociais e ambientais. Com relação aos jovens PCDs, é possível constatar que apresentam maior prevalência de obesidade e sobrepeso. Alguns comportamentos de risco são as dietas inadequadas e o uso de medicamentos. Mas um trabalho educativo, especialmente com pais e demais cuidadores, pode levar a melhoras nesses comportamentos observados, especialmente no sentido de adoção de um estilo de vida saudável. Além disso, praticar atividades físicas na escola é fundamental, uma vez que as oportunidades fora dela são escassas. As barreiras para a prática de atividades podem ser divididas em pessoais, dor, fadiga, falta de conhecimento sobre as atividades e ambientais, falta de transporte, de profissionais capacitados, falta de recursos. Para a maioria das pessoas sem deficiência, a falta de dinheiro e tempo são os principais fatores de sedentarismo. Já para os PCDs, os principais obstáculos são construções em ambientes naturais inacessíveis, dificuldades psicológicas e emocionais, dificuldade de transporte, além da percepção negativa em relação aos outros no ambiente inclusivo. Essas barreiras mudam de acordo com a deficiência. Para os deficientes físicos, os principais obstáculos são ambientais e os fatores associados à funcionalidade. Perceber-se como capaz de ser ativo. Para o deficiente intelectual, as principais barreiras são a dependência de terceiros e a escassez de informações sobre programas disponíveis. No Brasil, as principais barreiras apontadas pelos deficientes físicos estão relacionadas às questões arquitetônicas e de transporte, limitações motoras impostas pela deficiência e a falta de recursos materiais adequados e de programas específicos. Já para os deficientes visuais, as principais barreiras são a falta de apoio familiar, má capacitação do profissional de educação física e falta de orientação espacial. As barreiras mudam também de acordo com a faixa etária. Para crianças com deficiência, as principais barreiras são medo, comportamento negativo de pais e demais familiares, falta de programas e profissionais capacitados. Pode-se observar que muitos fatores podem ser vistos como barreiras ou facilitadores, dependendo da forma como são retratados. Por exemplo, a estrutura ambiental pode ser barreira ou fator facilitador. Especialmente no Brasil, a região do país também apresentará fatores diferentes. No sul e sudeste, em geral, existem menos barreiras arquitetônicas e de transporte do que em regiões do norte e do nordeste. E falando de norte e nordeste, os programas normalmente se concentram nas capitais e regiões metropolitanas, atendendo uma pequena parcela da população. Aqui pode-se observar barreiras para a prática de atividades físicas no Brasil. Então tem as barreiras ambientais, pessoais e sociais. Ambientais, claro, relacionados principalmente à acessibilidade, as dificuldades pessoais relacionadas à dor e limitações da própria deficiência, e as sociais, que estão mais relacionadas com falta de apoio familiar e de amigos, ok? Então vamos para o quarto item, atividades físicas para pessoas com deficiência como uma questão de saúde pública. Mas antes, uma pausa, beber uma água, esticar um pouquinho o corpo e já voltamos.